Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Adson, da igreja Sal da Terra, Rio Verde, e nós daremos continuidade ao nosso TSD. Hoje será o episódio número 2 e nós falaremos a respeito de propósito, de processos. Eu queria ler com você lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. O contexto dessa afirmação do apóstolo Paulo é que ele estava preso, provavelmente consciente de que seriam os seus últimos dias, porém o coração dele se enchia de gratidão, pois ele lembrava dos irmãos que o ajudaram durante a caminhada. Ele estava lembrando, recordando de todo o processo, todos os processos que ele viveu até chegar ali, pois ele discernia que aquele ali seria e foi, depois comprovadamente, os seus últimos dias. E curioso, porque Paulo, num momento de dor, no momento em que ele deveria estar sofrendo por ser acusado ali, ele fala mais à frente, acusado injustamente, ou seja, ele estava sofrendo, padecendo por causa da pregação do evangelho, ele simplesmente analisa todos os processos que o levaram até ali. E o coração dele se enche de alegria, de gratidão. A carta de Filipenses ficou conhecida posteriormente como a Carta da Alegria. Mas uma carta que é escrita no leite-morte do profeta, do apóstolo de Deus, ficou reconhecida como Carta da Alegria por quê? Exatamente por esse conselho que Paulo dá aos seus irmãos da cidade de Filipos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo estava ciente da sua vocação e seu chamado. Paulo sabia para que ele havia sido designado, chamado. Então, ele estava consciente que o plano não era dele, o plano é do Senhor. Então, se acaso ele estava padecendo de uma dor, de uma enfermidade, se acaso ele estava padecendo de uma prisão, de uma injustiça, tudo aquilo fazia parte do plano, pois o plano não era dele. E se o plano não era dele, aquilo que ele deveria fazer era exatamente executá-lo da melhor maneira possível, pois ele conhecia o autor do plano. Se nós pensássemos assim, todas as vezes que nós enfrentamos uma circunstância difícil, se nós pensássemos desse modo, todas as vezes que nós passamos por problemas, a nossa vida seria muito mais fácil, pois ela seria dotada de propósito. Nós saberíamos de onde nós saímos e teríamos a consciência para onde nós vamos. É difícil você falar em processos, propósitos, quando você está no meio do furacão. Quando você está no meio da reforma, você chega em casa e vê a casa toda destruída e bagunçada, você se desespera, porque não foi daquela maneira que você imaginou, ou não foi daquele modo que você a deixou. Mas o pedreiro, o construtor, aquele que conhece os processos, ele sabe que ali é um meio intermediário para chegar ao fim, que é uma casa linda, uma casa perfeita e funcional. Deus age da mesma forma conosco. Nós passamos por processos a fim de nos aperfeiçoarmos. Enquanto nós vivemos esse processo, às vezes nós paramos e olhamos ao lado, ao redor e percebemos que está tudo bagunçado, que não está de acordo como nós gostaríamos que estivesse. Porém, Deus, como construtor, como autor dos processos, ele sabe exatamente aonde isso vai chegar. E é o perfeito, é o melhor que poderia ser. Basta nós dedicarmos aos processos e olharmos com um olhar de reflexão e pedirmos a Deus: Senhor, faça com que eu entenda, que eu viva esse propósito, que eu viva esse processo, mas entendendo qual é a sua vontade. Como Jesus orou, que seja feita a sua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. Que nós possamos entendê-la, que nós possamos compreendê-la a ponto de executá-la da melhor maneira possível. Quando nós vivemos de acordo com um plano, com um propósito, e não de acordo com as necessidades, nós deixamos de ser suscetíveis, ou seja, nós deixamos de agir de acordo com os nossos impulsos e começamos a agir de acordo com o nosso caráter, de acordo com uma verdade que nos molda, que nos motiva. Então, que você possa viver esses processos que você está vivendo aí, mas crendo
que Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano é perfeito, esse plano é maravilhoso. Esse plano só encerrará na medida em que você se tornar pleno e completo em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você, que nós possamos viver esse dia em um dia pleno, reconhecendo que os processos fazem parte. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, como igreja, em comunhão, crendo que o Senhor tem algo a revelar no nosso coração. E esse algo, Senhor, se trata dos processos, se trata das etapas que nós temos vivenciado. E nós temos entendido, Senhor, que essas etapas, elas servem para nos moldar, nos aperfeiçoar. O Senhor tem um plano. E às vezes, Senhor, na nossa pequenez, na nossa falta de fé, nós duvidamos. Que o Senhor possa nos dar discernimento para nós entendermos os processos a qual nós estamos passando. E cremos, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos colocar isso em prática todos os dias. E que tudo que nós vivermos, todos os processos, eles se tornem aprendizados e gerem frutos, não somente para nós, mas para as pessoas que nós amamos e as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Nós te agradecemos e desde já que o Senhor possa continuar nos dando a bênção da tua presença, que o Senhor possa continuar nos ensinando. Em nome de Jesus, amém.